Apoio Cultural. Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilógica. Estamos aqui com vocês, mais uma vez, para trazermos os conhecimentos da Escola Norberto Kep de Pensamento, porque Kep, cientista, psicanalista, autor de mais de 40 obras sobre o assunto da psicossociopatologia, desenvolveu uma nova Weltanschauung, uma nova visão de mundo desinvertida. Ou seja, ele não cria nada novo, não tira nada do nada, mas ele recupera muito do que foi perdido no sentido do verdadeiro conhecimento, que após a inversão da humanidade, que a humanidade começou a correr assim por um caminho ao contrário da vida, então essa perda de conhecimento está sendo resgatada pela ciência de Kep. E para isso ele faz uso, né, da unidade que existe entre a teologia, que ele chama da avó da ciência. A teologia é a avó da ciência, a filosofia é a mãe da ciência. E a netinha, que é a ciência, não pode funcionar sem a mãe e a avó, sob pena de se tornar um monstro, que é o que está acontecendo na humanidade no momento. É isso que a gente está vivendo. Tudo em nome da ciência, mas uma ciência monstruosa, invertida e que está destruindo a humanidade. Dr. Kep. Nossas descobertas, né? E a gente tem que agradecer ao Dr. Giraldo, né? Da Colômbia, que estudou 20 anos nos Estados Unidos, trabalhou também e trouxe a ideia da inocuidade, né, da questão do Pasteur, que ele foi premido pelo poder econômico social daquele tempo para falar que o ser humano era-se vítima das bactérias, dos bacilos que vinham do exterior. E então deveria tomar a vacina, deveria tomar remédio, né, para matar essas bactérias. Então, pelas descobertas que, aliás, eu devo ao Dr. Giraldo, né, esse trabalho dele, nós temos que dizer o seguinte, que isso que aparece no sangue, né, que os hematólogos estudam, pensando que são micróbios assim que entram do exterior, é uma noção errada que o próprio Pasteur sabia que isso não era verdade, mas ele era premido, né, pelo poder econômico para proteger as indústrias farmacêuticas daquele tempo. Então ele lançou essa ideia, então que aí foi praticamente a medicina teve de tratar, né, das doenças vindo do mundo exterior, principalmente através das bactérias no sangue. Então, nós dizemos o seguinte, pelas nossas descobertas, que o ser humano, ele não é vítima, geralmente, de fora. Claro, se ele tem um desastre, o avião cai, coisa assim, ele cai na rua, então tem um problema ósseo, isso é claro que é de fora, mas assim, questão de doença, seja ela qual for, ela vem do interior do ser humano. Agora, os hematologistas, né, eles não chegaram ainda, como nós, a pensar qual é a verdadeira causa fundamental da doença. Então, nós mostramos o seguinte, que o sangue é vítima também, quando tem sangue assim com problemas,
é vítima também assim, da conduta do ser humano. Aí a gente até encontra uma aproximação com o cristianismo, com o que Cristo falou, que o mal vem de fora e não, né? Evidentemente que o mal seria só esses probleminhas, mas o verdadeiro mal mesmo, o verdadeiro problema do ser humano vem de dentro. Então, as doenças é o indivíduo que fabrica, quer dizer, fabrica através das emoções, seja principalmente a arrogância, seja principalmente a inveja e, questão mais importante ainda, a questão da avareza, né? Eu gostaria de mostrar aí na tela um cartaz, né? Um quadro que eu mostro por que a humanidade, né? A humanidade é dirigida de um modo invertido. Aí. Quer ler, Cláudia? Sim, a mídia inimiga do povo. A mídia é dominada pelo poder econômico social. Então, o que acontece atualmente, né? É que o poder conseguiu comprar todas as principais mídias do mundo e fornece uma informação, uma ideia de que o ser humano precisa basicamente dos medicamentos, né, para dar lucro às mídias. E não que o ser humano ele é vítima de si mesmo quando ele pensa mal, sente mal. Quando ele, então, como eu falei, ele não tem consciência de que o mal está dentro dele mesmo, na atitude interna dele. Então, temos o seguinte, né? Nós temos que ver que a coronavírus é causada por ondas assim no espaço, até ondas assim fabricadas pelos seres humanos. A televisão, a rádio, tudo isso, então emite essas ondas, né, que são através assim do espaço e se são muito fortes, prejudicam o ser humano. Então é por isso que o que acontece no momento é que houve um aumento das forças dessas ondas e o organismo humano não aguenta. Então, o que acontece no sangue? Essas ondas, né, atingem, então, a conduta da pessoa e ela começa, vamos dizer, extrapolar nas ideias, começa a pensar mal, começa a ter raiva. Inclusive, né, aí entra o fator religioso. Qual é o fator religioso, né? O fator religioso é o que mostra que a questão, por exemplo, da doença, né? A questão dos pecados, né? Os pecados principalmente originais, né? São provenientes do ser humano. Desse modo, né? A questão do pecado é a questão da patologia. Eu coloquei na trilogia analítica esse fator, né? Que o ser humano é principalmente vítima dele mesmo. Então, existe fora a informação, como a Cláudia leu aí, que a mídia é dominada pelo poder econômico. Que esse poder econômico, então, domina fazendo com que o ser humano dê valor principalmente a questão médica dos medicamentos. E os médicos atualmente eles são ensinados para receitar remédio, né? Até eu brinco com a doutora Julieta,
dizendo que os médicos atualmente são vendedores de remédio. Quer falar alguma coisa, doutora Julieta? Sí, doctor Keppe, tanto que nesta época de pandemia, o consumo de medicamentos aumentou, medicamentos como antidepressivos e medicamentos para ansiedade, medicamentos para insônia, aumentou 34% na maioria dos países do mundo, porque nós médicos não somos ensinados para considerar o fator psíquico. Então a pessoa vai sempre procurar uma cura através de um medicamento, através do exterior. Isso não funciona. Então, a doutora falou essa informação. Ela estudou medicina, né? Inclusive aperfeiçoamento lá na Espanha, e conhece bem o assunto. Eu gostaria de continuar lendo esse quadro aí, o que fala, né, Cláudia? Veja lá o quadro. Segundo lugar. As grandes mídias são imorais, porque mentem. Então, grandes mídias são as principais mídias que, é claro, são sustentados pelos governos, né? E principalmente pelos bilionários que pegam as grandes mídias, compram e difundem, vamos dizer, as questões mais assim farmacêuticas para ter lucro para ele. E veja em terceiro lugar o que fala. As mídias têm de ser independentes para poder falar a verdade. Observação: a globalização tem a intenção de dominar totalmente o povo para o poder econômico. Então, notem essa questão, né? Que a mídia tem que ser independente do poder econômico, uma instituição à parte do poder econômico exterior, né? A mídia. E ela trabalhar e ter, vamos dizer, o lucro pelo que ela faz, né? Pelos jornais que vendem, né? Pelos anúncios de televisão, de rádio, etc. E não ficar dependente do poder econômico. Então, para elas poderem falar a verdade. Agora, eu gostaria de mostrar o que acontece, então, no sangue. Veja lá, esse sangue até está relativamente bom. É um sangue que mostra os glóbulos lá vermelhos, que não são totalmente deformados. E alguns brancos. Quer falar alguma coisa, doutora? Um sangue que está mais ou menos equilibrado, as células estão soltinhas, então elas têm a função delas de levar oxigênio e pegar o dióxido de carbono preservado, e os glóbulos brancos também têm uma certa imagem boa, né, que funciona, que tem grânulos brilhantes e que isso permite que o corpo permaneça em equilíbrio. Então, esse sangue que nós mostramos é de uma pessoa adolescente que não é muito deformada ainda pela estrutura social. Agora entra um pouco a questão mística, né? Porque evidentemente existem os demônios, né? Ninguém hoje em dia nega pelo menos a existência dos demônios. Então, o que acontece é isso, né? É que a questão do sangue, a questão da saúde, é uma questão do distanciamento que a pessoa faz com essa estrutura ruim que tem no universo, que se chamam demônios. Eu gostaria também de mostrar um outro quadro, que é o terceiro depois desse, de um sangue lá muito ruim. Veja lá, tem poucas microzimas, olha lá. Microzimas
são aqueles pontinhos brancos, né, pequenos, como se fossem globulinhos, né, que têm contato direto com a energia escalar. A energia escalar foi descoberta por Tesla. Tesla era praticamente o maior cientista desse campo energético que o mundo teve. E ele trabalhou nos Estados Unidos, né? Então, como ele não era americano, ele não ficou assim tão famoso, porque os americanos não faziam promoção dele, mas do Edison, né? E o Edison era americano, e o Edison, né, pegou praticamente as glórias, né? E principalmente, né, a questão, é claro, né, das descobertas do Tesla. Agora, o César quer dizer alguma informação sobre isso? Sim, o Tesla, ele infelizmente, os trabalhos dele não foram levados adiante e pararam na questão da eletricidade, né? O Tesla foi responsável pela transmissão elétrica das torres, desde as usinas até nós, foi trabalhos do Tesla. Então o Tesla, ele desenvolveu posteriormente ao sistema de eletricidade por fios, ele desenvolveu um sistema de transmissão de energia à distância, justamente utilizando ressonância da energia do espaço com o planeta Terra, que é exatamente o mesmo método que a gente utiliza nesse ventilador aqui, que é um sistema de energia do espaço ressonante, magnético ressonante. Só que porque esse sistema não dava lucro para os banqueiros, especialmente para aquele Morgan, o dono do banco Morgan de hoje, né? Que visava uma forma de tirar lucro da população. Esse sistema não dava lucro, então ele impediu que esse sistema chegasse até nós. Tudo por questão do poder econômico. Então, o nome dele foi apagado da história e a gente não sabe praticamente nada do que o Tesla fez, né? Então, e nós, então, fizemos esse trabalho baseado até no estudo que eu fiz lá na Inglaterra, né? Que eu posso mostrar aqui. Então, veja que aí mostra como é que funciona, né? O motor assim tradicional. Veja que os ímãs estão assim fora, né? Que captam a energia do espaço. Não é o ímã que produz energia, mas captam e transmite para aquele quadro que gira, que são as bobinas. E a energia sai, então, à esquerda para os fios. Esse é o princípio da eletricidade. E nós fizemos o quê, né? Nós colocamos a energia dentro das bobinas, né? E as bobinas recebendo a energia escalar dos ímãs, que pega no espaço, no Sol, né? Nos planetas, etc., e transmite essa energia para assim o espaço. Então esse motor aí, veja que está funcionando, o ventilador consome 80%, 90% dessa energia espacial. Então, nós já fabricamos esse ventilador já há muito tempo, depois, agora, estamos fabricando outra vez, e que, além da economia do dinheiro, esse ventilador, como emite energia magnética, ele melhora a doença das pessoas, porque, né? Porque transmite um magnetismo, que não é eletricidade. A eletricidade até prejudica, porque as pessoas que moram perto desses postes, desses fios de alta tensão, esses fios elétricos, né, que trazem energia para as cidades, elas ficam doentes, né?
elas, vamos dizer, começam com sintomas assim de fraqueza, etc., e acabam até perecendo muitas vezes. E o nosso motor, veja bem, vocês que nos ouvem, ajuda a pessoa a melhorar a energia escalar que o Tesla descobriu, e essa energia é divina. Aí entra, isso é interessante, né? Entra essa questão de Deus, né? Porque a ideia de Deus, que em geral a sociedade tem, e as pessoas assim mais religiosas têm, a ideia que eles têm é que são três pessoazinhas, né? Padre, Filho e Espírito Santo. E não que Deus não é como um ser humano, como era Cristo. É um ser muito maior do que se pensa. Então, quando a gente pensa, e essa informação dos astrônomos, que existem milhões, até talvez bilhões de galáxias no espaço. E esses bilhões de galáxias no espaço existem há bilhões e trilhões, a gente falando em tempo, né? Sendo criado. Porque Deus não teve começo, como não terá fim. O ser humano tem começo e, evidentemente, é imortal na questão de viver para sempre. Ou seja, nós aqui não teremos fins mais. Então, é por isso que o indivíduo aqui na Terra, né, tem que escolher que caminho quer ter. De maneira que eu posso dizer o seguinte, essa ideia que eu tenho desenvolvido é que toda a humanidade, não importa a raça branca, a raça negra, a raça amarela, sei lá, a raça vermelha, não importa. Toda a humanidade é filha de Deus. Então, vamos dizer assim, né, que todos estão aqui para fazer, ou deveria fazer, o trabalho de acordo com a orientação, né, de Deus. Cristãos, judeus, maometanos são as principais assim, igrejas do mundo, as principais religiões que o mundo tem. De maneira que não apenas os cristãos, os maometanos, os judeus são filhos de Deus, mesmo que sejam não batizados como bilhões e bilhões de pessoas lá no Oriente, na China, sei lá, não são batizadas, são filhos de Deus. E estão no mundo que é o mundo divino, é o mundo que pertence, né, a toda a humanidade, como é filha de Deus. Você quer falar alguma coisa? Nos despedir dos nossos telespectadores e nos comprometermos a estar na próxima semana aqui neste horário para darmos continuidade à ciência trilógica para vocês. Até lá.